Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. E no quadro Passando a Limpo, onde nós vamos fazer uma coisa rápida hoje, porque são 3 as competições que nós vamos abordar hoje, uma sexta-feira, dia 8 de junho, dia oficial que eu estou liberado para começar a tomar as minhas primeiras do fim de semana. Mas antes de tomar as primeiras, vamos falar sobre Copa Sul-Americana, já com as quartas de final definidas, Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro da Série A do fim de semana, 16ª rodada. Ao meu lado, meu parceiro, meu companheiro de faculdade, jornalismo, eu dou umas dicas para ele tirar nota 9,5, eu estou sempre tirando 10. Grande abraço, Thiago, seja bem-vindo, bom dia. Opa, Juninho, bom dia. Como você mesmo disse, vai ter muito assunto hoje, então a gente vai tentar dar uma passada mais breve e direta possível, né? Porque tem 3 competições para a gente estar comentando e analisando aí. E muitas classificações históricas, teve vexame também, que sempre tem nesse tipo de competição. Então vamos embora falar um pouco do que aconteceu aí, do que vai acontecer no final de semana, Juninho. Muito legal. Mais uma vez nós contamos com a ajuda, o apoio, a produção, a edição do Vinícius Falquete, nosso parceiro de primeira mão, que preparou muitas artes, porque hoje o negócio tem que voar. Muito obrigado, o Vinícius, grande abraço. E pode vir, vamos para a tela, Vinícius, vamos embora. Põe aí na tela que eu e o Thiago vamos arrebentar com tudo aquilo que aconteceu. Olha lá, pessoal. Internacional 4, esses jogos, esse jogo na terça-feira, Internacional 4-1 no Colo-Colo, o Ceará 3-0 no The Strong, olha resultado ruim, o vexame que o Thiago já apresentou é esse empate aí do Santos 1-1 e o 2-4 ali, pequenininho, mas dá para a gente ver na quarta-feira, o Santos tropeçou, o Atlético Goianiense ontem conseguiu um resultado, esse histórico que o Thiago também abordou. O Thiago está comentando bem pra caramba. Vou contratar ele para comentar no meu lugar, porque ele acerta tudo. E o São Paulo, tanto o Thiago quanto o Vinícius acertaram. Thiago, de primeira mão, assim, mesmo o Internacional, parece que deu o que tinha que dar, ou o Internacional e o Atlético Goianiense fizeram mais do que a gente esperava? O Inter era favorito no confronto, né? No começo do confronto, depois que você perde de 2-0, mesmo decidindo em casa, fica um pouco mais complicado, uma situação mais equilibrada, onde, querendo ou não, você vai ter que sair mais para o jogo do que você já sairia jogando em casa, então você vai dar mais espaço para o seu adversário. E o Inter toma um gol, né? Um gol sai de um pênalti, um gol ali de. Vamos dizer uma bobeira do Daniel, né? Porque ele vai para tentar defender com a mão a bola e o joelho dele acaba derrubando o adversário, e aí o Inter fica mais complicado ainda, e aí começa a reação. Histórica, a festa fora do Beira-Rio foi maravilhosa antes do jogo começar, né, com os sinalizadores, que tem a cor do Inter, né, o sinalizador padrão vermelho, então fica muito bonito, muito marcante. E dentro de campo, o Inter foi muito forte pelos lados, especialmente com o Pedro Henrique, que jogou muita bola, né, pelo lado direito ali, cria muitas oportunidades de gol, o Pedro Henrique, inclusive fazendo o gol da classificação. Edenilson também participou bem do jogo, Alan Patrick. O Inter, no geral, foi um time muito forte coletivamente, que teve muita importância dos seus jogadores mais experientes ali, né? Tyson também, inclusive, para manter o time no jogo, para manter a cabeça no lugar. Resultado merecido pelo que foi o jogo, histórico também, né? Porque se classifica por 4-3 depois de estar perdendo feio no agregado, então reação histórica que coloca o Inter muito forte na briga, né? O Inter é um time que tem condições, eu falei antes do mata-mata começar que era o favorito na minha visão, né? Agora a gente tem o São Paulo também muito forte, mas o Inter muito bem para esse resto de competição aí na Sula, até porque não tem a Copa do Brasil, então tem que priorizar uma Copa. Talvez a Sula seja mais fácil de chegar a Libertadores do que o Brasileiro, pelo menos numa vaga direta, Juninho. Muito bem analisado. E esse mais fácil é a hora que acaba o jogo, 4-1, parece que fica mais fácil a Sul-Americana, mas não tem mais fácil não, viu, Thiago? Porque na hora que apita o jogo não existe nível. Você entende o que eu estou dizendo? Então, você está na Sul-Americana, começa o jogo, é o maior jogo do mundo, porque você não tem outro jogo para jogar. Então, você descreveu muito bem o Internacional, que ele sai de uma condição de quase desclassificado
para uma condição de discreto favoritismo. Vai pegar o Melgar, se não me engano, o time do Peru, e sem dúvida o Internacional nesta vitória, independente do que vai acontecer no fim de semana do Brasileiro, o Internacional deu um passo muito bonitinho. Ceará 3-0, o que aconteceu lá? Foi tudo rápido? O que aconteceu, Thiago? Não tem muito o que falar. A gente disse no primeiro jogo que fora de casa o empate já seria bom. O time do The Strongest é fraco tecnicamente, mas tem aquela história da altitude que a gente sempre comenta. Aí se ela consegue aquela virada heróica, aí já vai com um peso muito pequeno, vai leve para esse jogo contra o The Strongest em casa, onde é favorito, é mais time, tem o apoio da torcida. E aí fez estudos sobre isso aí, se classifica sem sofrer muito, né? Tranquila a classificação do Vozão, classificação importante, também histórica, né, para o time do Ceará, que vai enfrentar o São Paulo. É muita pedreira, mas quem está achando que vai ter vida fácil o São Paulo está completamente enganado. Né? Quem vê o time do Ceará jogar, vê a força do Ceará. Tem a volta do Mendonça, que quando machucou estava num momento espetacular, tem tudo para retomar essa fase. Então pode ter certeza que vai ser um confronto muito mais difícil do que diz a história dos dois times. O que vale dentro de campo. O Ceará vai complicar muito a vida do São Paulo, apesar do São Paulo ser um pouco favorito pela história e até pelo elenco, Juninho. No jogo Só voltando um minuto, Thiago, eu não quis destacar o que aconteceu no jogo do Internacional e o Colo-Colo, porque eu quero falar a mesma coisa do que aconteceu no Ceará. E te perguntar uma coisa, Thiago. Esses dois gols rápidos, não é? O Internacional fez um gol aos 28 e ao 31 e virou. O Ceará fez um gol aos 23 e 26, tudo do primeiro tempo. Me parece que é inevitável que dois gols rápidos a favor de uma equipe credencia a vitória, não é isso? Dois gols rápidos. Até quando o time faz um gol logo cedo, já muda a cara do jogo, já muda, quebra a estratégia, quebra o plano do adversário, igual a gente vai falar do Fortaleza, que levou o gol no começo. Já quebra toda a estratégia que você planejou durante a semana. Então, fora a questão de confiança, né, do time que marca cedo, ou de que faz dois gols em sequência. O Palmeiras, então, fez um atrás do outro, porque não estava conseguindo fazer. Aí fez um, aí deslanchou. Isso muda muito. Tem que ter muito psicológico quando você leva o gol. Quando você faz o gol, você cresce. É natural você crescer, pelo menos em confiança, né? Você tem que aproveitar esse momento frágil do adversário, que foi o que o Inter e o Ceará fez, né? Foi o que eles fizeram, e aí acaba com uma classificação com muito mérito e jogando muito bem, né? Os dois times. Inclusive, nesse questão de confiança, você viu os jogadores arriscando jogadas mais, colocar entre aspas, complicadas, mais difíceis, né, do que fazer o básico, porque cresce a confiança e aí começa a deslanchar, e aí eles mereceram o que eles conquistaram e tem muito por vir ainda. Certamente, dois times que têm condições, sim, o Ceará tem condições reais, sim, na minha opinião, de buscar o título, até porque se você elimina o São Paulo, cresce demais, né, não tem como, é inegável. Ixi. A gente está falando do São Paulo. Então, os dois times muito candidatos aí a coisas boas pela frente, Juninho. Sem dúvida, muito bem colocado. Vamos para Santos 1. Lembrando que o Ceará, como o Thiago disse, o Ceará enfrenta o São Paulo enfrenta o Ceará. Esse Santos 1-1, deixa eu só fazer a minha abordagem, Thiago. Esse Santos 1-1 tem a ver com a expulsão do Rodrigo Fernandes no final do primeiro tempo? E sendo expulso ou não, o Santos estava num dia terrível para conseguir a classificação e caiu o Santos, caiu a televisão, caiu a geladeira, caiu o treinador, caiu o vice-presidente, caiu tudo lá. O que aconteceu, Thiago? Só vou até pedir para você me confirmar, a expulsão estava 1-0 já para o Táchira, não estava? Isso, estava 1-0. Então, acaba interferindo porque você tendo que ir para cima jogando em casa com um a menos, você perde a sua peça. O jogador que foi expulso é o cara de combate no meio campo do Santos. Então, você perdendo essa peça que te dá segurança para atacar com os laterais, por exemplo, que são muito participativos no ataque, principalmente o Lucas Pires, acaba fazendo muita falta, acaba interferindo. Mas não era para estar 1-0 para o Táchira, né? Não era para estar com o jogador a menos. Então, eu acho que isso afeta minimamente aconteceu, né? O Santos não mereceu se classificar, bateu muito mal os pênaltis também, né? Então acaba tendo a demissão do seu treinador, o Edu
pediu a demissão, se eu não me engano, né? Ele não foi demitido, o Edu Dracena, que só não jogou no São Paulo, né? Inclusive dos 4 times de São Paulo, né? Só um pequeno detalhe. Isso. E aí tem muita coisa por trás, né? O Santos com um futebol horrível. A gente estava falando que aquele começo de brasileiro era mais enganoso do que algo que iria prosseguir pelo restante da temporada, não desrespeitando o Santos, porque a gente está falando do Santos, né? Mas é difícil você falar que aquele time do Santos ia conseguir suportar toda essa pressão, todo esse momento. E aí se tem nomes que se salvam ali no time do Santos, é o João Paulo, né, o goleiro, que sempre se destacando, aparecendo muito bem em quase todos os jogos. O Marcos Leonardo, porque é um garoto da base que faz muitos gols, né? Então ele tem se salvado, porque às vezes ele fez o gol. Aí tem, vamos falar também um pouco do Ângelo, que é garoto, então acaba sofrendo um pouco menos de pressão, até porque ele é muito promissor, até porque o Santos recusou proposta do Newcastle da Inglaterra, pelo que parece, por ele. Então, ele ficar atrás desse peso de, temos ele ainda, né, um garoto promissor, que vai ajudar muito financeiramente no futuro. Tem um pouco também do Carlos Sanches, né, que teve aquela lesão, aí ficou afastado, mas bate um pênalti com excelência, né, ele bateu de cavadinha. E aí tem o Léo Batistão, que tem seus momentos ali, que vem numa temporada muito melhor do que foi a passada quando ele chegou. De resto, estão pegando muito no pé de todo mundo. O Lucas Pires também, né, um lateral da base que destacou na Copinha, mandou bola na trave ontem também, vem tendo seus bons momentos. Mas de resto, no geral, é muito cobrado pelos torcedores, principalmente a diretoria, né, até mais do que o elenco. Então, e cobrado com razão, porque isso é um vexame. O Táchira não venceu o jogo, mas nunca venceu aqui no Brasil. Não venceu o jogo, mas é só perguntar pro time do Santos se essa derrota nos pênaltis não tem o gosto de uma goleada, por exemplo, ou pro Táchira se não tem o sabor Sim. de uma goleada. Então, isso pesa muito até para a sequência do Santos na temporada, que tem uma Copa do Brasil no meio de semana, depois de perder de 4-0. Vai ter um clima chato na Vila, certamente não vai ser igual nesse jogo que o time tomou gol, começaram a cantar. Não vai ser assim. Tem Brasileirão, então, e joga em casa contra o Atlético Goianiense, que está num momento espetacular, né? Falo psicologicamente depois da classificação, então muito complicado o restante da temporada do Santos para mim, Juninho. E um detalhe, o Thiago, que é muito chato, se a gente quiser ficar falando 1h30 aqui criticando o Santos, tem assunto para criticar o Santos, que é muita coisa para criticar. É uma crítica que vem pirâmide normal, de cima para baixo, não é pirâmide invertida que nem é o jornalismo, não. Pirâmide normal. Começa lá em cima, deixa eu colocar meu dedo aqui para ver, começa lá em cima e acaba lá embaixo. Lá no campo também tem reflexo do que acontece na diretoria do Santos, uma coisa complicada. A saída do Edu Dracena é um sinal que tinha alguma coisa acontecendo lá nos bastidores, não só a derrota. De toda forma, é uma pena. E me permita dizer, Thiago, estou preocupado com o Santos como nunca. É um dos grandes que nunca caiu. Estou preocupado com o Santos como nunca. Vamos seguindo o nosso trabalho, acelerar um pouquinho, porque o Atlético Goianiense, não sei se surpreendeu, mas eliminou o Olímpia depois de perder o primeiro jogo por 2-0, ganhou por 2-0, 2 gols rápidos, de novo, e no pênalti mandou bem esse Goiás. Esse Atlético Goianiense está chegando, hein, Thiago? Surpreendeu, eu acho, após o primeiro confronto, né? Antes de começar essa série aí contra o Olímpia, esses 2 jogos não seriam uma surpresa ou algo, um vexame do Olímpia caso o Atlético classificasse, mas depois de perder por 2-0, até por ser um time que não está acostumado a jogar esse tipo de jogo, esse tipo de pressão, eu achei que seria muito difícil o Atlético conseguir reverter. Torci para que revertesse, né? Torci bastante para o Atlético, torci para que revertesse, e aí o Atlético, como se diz, faz 2 gols cedo, e quando se perguntou, surpreendeu os 2 gols cedo, né? Surpreendeu o Olímpia, surpreendeu a torcida, só não surpreendeu o elenco do Atlético e a comissão, porque era a ideia deles, né? É um gol de cabeça, de bola aérea, uma cabeçada perfeita, né? Uma cobrança muito boa, que encontra o jogador de chegada de frente para a bola, e o outro gol, um belo gol na jogada individual. E aí o jogo não teve mais muita chance após isso, mas foi o suficiente. O Atlético nos pênaltis, igual eu falei do Santos, que bateu muito mal, o Atlético bateu muito bem, com uma seriedade muito grande. Teve cobrança no meio, vai falar que bateu bem? Se a bola entrou, a cobrança foi pelo menos convertida, então não tem essa história, bateu mal, mas entrou. Se entrou, é gol, pronto.
mas cobranças com muita seriedade, né, dos jogadores do Atlético. Inclusive a última do Marlon Freitas, né, que jogou aqui no Botafogo, de Ribeirão Preto. O Marlon Freitas é uma cobrança muito séria, muito segura, classificação merecida, completamente histórica, né, certamente entre os maiores jogos da história do Atlético Goianiense, da história do Dragão, que foi no Serra Dourada o jogo, né? Se fosse nos pênaltis, Isso. lá no... Me fugiu o nome do estádio agora do Atlético, é o Antônio Antônio Ascioli. Ascioli, né? San Antônio ganhar. Isso mesmo, seria uma pressão maior ainda nos pênaltis para o time do Olímpia, né? Porque é muito próximo do gramado, aquele Sim. caldeirãozinho, mas muito merecida a história da classificação do Atlético, que eu sempre destaco o Wellington Rato também, que bateu o pênalti muito bem, que joga como um coringa ali, joga de meia, joga de ponta, de 9, de falso 9, de tudo. Então, merecido Atlético, agora respira um pouco, tem um jogo importante no final de semana, fora de casa contra o Santos, que não é fácil na Vila, mas o Santos não vence, acho que há 7 jogos na Vila. E se tem um momento para o Atlético sonhar, e sonhar muito com a vitória na Vila, esse momento é agora. Então tem que surfar igual a gente fala, tem que surfar na onda, tem que aproveitar o momento. Esse é o momento do Dragão. Muito parabéns para a equipe do Atlético, Juninho. Ah, legal. E pro Jorginho, né? O treinador do Atlético, é o cara que já chegou com Exato. a Ponte Preta numa final de Sul-Americana, se não me engano, contra o Lanús, acho que foi isso. Então o Jorginho tá chegando e a hora que fez 2-0, o Thiago falou assim: bom, eu vou ficar com o 2, o adversário falou, eu vou ficar com o 0 e vamos pro pênalti, seja o que Deus quiser. Muito legal. E a vitória ontem, passando pro último jogo da Sul-Americana, São Paulo 4-1, sem problema algum, Thiago. Ou teve algum probleminha? Não, o São Paulo, depois de vencer fora de casa, a gente até falou que era importante, porque o São Paulo é muito inconstante fora de casa, porém é muito equilibrado no Morumbi. Era importante vencer fora, porque você decide em casa já com o placar a seu favor, né? Não tem que correr atrás de nenhum resultado. E aí o jogo era mais preocupação de como seria a arbitragem, eu acho, porque no primeiro jogo foi um desastre. São Paulo claramente prejudicado, não interferiu no resultado, né? Ainda bem, porque senão ficaria mais feio ainda para a comissão de arbitragem. E aí ontem o Luciano fecha uma semana perfeita, né? Com 2 gols no jogo de ida, 2 gols no Brasileirão, gol ontem, o Patrick também cada vez se firmando cada vez mais no time titular do Rogério, muito importante ali pelo lado esquerdo. Ele ajuda muito na cobertura também com o Reinaldo, quando joga o Wellington também, ele ajuda demais na parte sem bola. Então, vitória merecida, o São Paulo, né, que deve mesmo perder o Gabriel Sara para o futebol inglês, tem a proposta pelo Rigoni, então é importante você se classificar, até porque vem um pouco de dinheiro, né, nessas classificações, então é importante também até para repor as peças caso perca, fora a confiança que dá para o São Paulo, até porque eu não falo nem para o final de semana, que é claro que é importante sempre, mas no meio de semana que vem tem jogo de volta da Copa do Brasil, né, Vixe. onde venceu em casa o Palmeiras, agora joga fora de casa. Na última vez que isso aconteceu, que foi no Paulista, a gente sabe o final da história. Então é muito importante essa classificação no mata-mata para dar essa confiança, porque uma coisa é você vencer nos pontos corridos, outra coisa é você vencer no mata-mata, te dá uma confiança um pouco maior, né, uma vaga, não só a vitória, mas a classificação. O São Paulo, na minha opinião, junto com o Inter, são os favoritos para o título da Sula, apesar de eu achar que vai ter muita dificuldade contra o Ceará. Parabéns também para a equipe do São Paulo, consegue uma classificação importantíssima até para o Rogério, e para abafar um pouco desse negócio de mata-mata, de vai tomar virada de novo, vai ser outro vexame. Muito importante a classificação para o Tricolor, Júnior. Ah, perfeito. A tua análise foi perfeita. Eu assino embaixo. São Paulo vivendo um bom momento, fez 8 gols num campeonato eliminatório contra a Universidade Católica, que já foi finalista de Libertadores, né? Inclusive é o jogo que já teve na Libertadores em 91, se não me engano. O Vinícius produziu para nós a próxima fase. Olha lá que beleza, hein? Olha lá, Deportivo Táchira e Del Valle, o Melgar Internacional, Nacional do Uruguai, Atlético Goianiense. Opa, tem coisa grande aí. Ceará e São Paulo nós já falamos. Só falta falar do Nacional Atlético Goianiense, Thiago. O que você acha? Nacional do Uruguai é time grande, moço. Mais uma vez eu acho que o Atlético chega com uma pressão de enfrentar um time de tradição, assim como era o Olímpia, né? E vamos ver o que vai acontecer. O Atlético vai ter mais uma pedreira pela frente. Eu acho que ainda mais difícil do que o Olímpia, eu falo no papel, mas o Dragão tá literalmente voando, então
tem que ficar atento aí também. Certamente o Nacional está preocupado, porque você pega um time que reverte o placar contra o Olímpia de 2-0, né? Você fala assim, esse time não é bobo, né? Tem que analisar todos os pontos. E aí, cada vez mais possível a final entre Inter e São Paulo, que já decidiram, né, a final da Libertadores. Eu, particularmente, não lembro de nenhuma, claro, mais antigamente deve ter tido, mas de nenhuma final repetida de Liberta e Sula, né? Talvez, não sei se seria a primeira vez É que os interessante. mesmos times, mas certamente é uma final que entraria para a história assim como entrou. Não me lembro, foi de 2006, né, que o Inter depois Isso. venceu o Barcelona no Mundial, então não sei se seria a primeira vez, é até legal do próximo programa que a gente vai falar desses torneios a gente averiguar isso, se já houve uma final dessa, mas promete demais e aí tem muita chance também de um time brasileiro vencer a Sula, Juninho. Ah, sem dúvida. Então, beleza, muito bem explicado. São Paulo e Ceará, Nacional e Atlético, o Thiago acabou de explicar, Melgar do Peru e o Internacional, e um jogo sem brasileiros, Deportivo Táchira, esse que eliminou o Santos contra o Del Valle. Vamos para Libertadores? Olha lá, o que temos aí? Olha que maravilha, hein? Ô Thiago, nenhuma surpresa. Para mim, nenhuma surpresa. Né? A surpresa seria o gol de empate do Atlético Paranaense no final do jogo. Corinthians e Boca, dois times que fizeram poucos gols até aqui e tinha a cara desse empate mesmo. Mas vamos um por um. Atlético Mineiro, Emelec 0, gol de pênalti que o Vargas cruzou, pegou no zagueiro, o zagueiro estava olhando para um lado, pegou no outro. O que você me diz? O Atlético venceu, mas mostrou uma dificuldade maior que a gente imaginava, Thiago? Mostrou sim. Eu particularmente acho que um jogo não interfere muito na próxima fase, né? Até porque tem um tempo, é só no começo de agosto. Mas você fala que não interfere porque o Palmeiras e o Flamengo que golearam, por exemplo, não vai ser sempre que vai acontecer. Isso é Libertadores. É raro você golear no mata-mata de Libertadores, mesmo contra um time bem mais fraco. Foram placares completamente incontestáveis as goleadas, mas que mais fora da curva, né, do que o normal do mata-mata. Então você não pode se iludir por isso, apesar de ter que comemorar e muito. Falando do Atlético, foi uma vitória merecida, apesar de não ter jogado muito bem, mas também sofreu pouco atrás. A gente até estava conversando, marcou muito bem o time do Emelec. As suas linhas estavam muito bem postadas, muito bem montadas. É um time físico, né? Então, além de estar bem montado defensivamente, é um time forte fisicamente, com muito pulmão, muito fôlego. Então, seria difícil. E lá para a reta final, o Atlético estava reclamando de qualquer toque na área, já porque estava pensando, vai para os pênaltis, a gente tem que começar a tentar ganhar no grito, deixar o árbitro meio assim. E aí consegue o pênalti. O Hulk tinha dito que ele iria bater, bateu com excelência. Não tem muito o que falar, porque o jogo foi meio xoxo, né, em questão de chances criadas. Eu gostei muito da atuação do Rubens, mais uma vez, o garoto que joga de lateral, joga de meia. Foi muito bem jogando na função até do Ademir, né, pela direita dessa vez. Então, classificação importantíssima. Vai ter Atlético e Palmeiras, assim como teve na última temporada. Vai ter, e a parte do elenco do Atlético é muito parecida com o último, então tem sim, não adianta falar que não existe esse gostinho de vingança, porque é claro que tem, porque você é eliminado por um time numa semifinal, não tem como falar que você não quer se vingar, que não marcou você, que não dói até hoje, é claro que dói, então vai ser um confronto histórico, a classificação, apesar de não ser brilhante, merecida do Atlético, Juninho. Sem dúvida, a sua colocação foi ótima. Não foi brilhante, mas foi eficiente. O que precisava fazer, fez, empatou fora, ganhou em casa. Mas o Atlético um pouco abaixo daquilo tudo que nós imaginávamos. E o jogo contra o Palmeiras, outro dia no jogo Atlético e Palmeiras, Thiago, foi na Allianz Parque? Foi. O jogo foi pegado. Os caras deram butinada um no outro direto. E você fez um alerta Foi 0-0, não foi? Isso, foi 0-0, exatamente. Você fez um alerta necessário e importante para esse momento. O Atlético Paranaense conseguiu no último minuto, gol de Rômulo, empatar o jogo e passar de fase. Foi mais apertado que imaginava, Thiago? Eu imaginei que o Atlético ia ter dificuldade nesse jogo da volta, até porque o Libertad teria que sair para o jogo, mas eu imaginei que o Atlético ia se classificar. É importante não só se classificar, poderia perder por 1-0 e passar nos pênaltis, mas você mantém a invencibilidade, né? Não é fácil você estar invicto numa sequência e perder. Os times costumam sentir essa derrota, então é importante se manter assim, até porque tem mata-mata no meio de semana e está com uma vantagem curta o Atlético, então não tem nada garantido.
até porque o Bahia busca a terceira vitória seguida fora de casa, então isso mostra que o time não é bobo, né? Eu vi essa notícia hoje no GE. E o gol do Romulo, você vai poder falar mais do que eu acho uma falha absurda. O cara cabecear e pegar o próprio rebote é uma desatenção danada da defesa, né? Já é uma desatenção, claro que tem os méritos de posicionamento, você tomar um gol de rebote, ainda mais numa jogada aérea que tá todo mundo dentro da área, não é igual num chute de fora da área que tem um ou outro. Tá todo mundo lá dentro, até porque era a última bola do jogo. O cara cabeceia e pega rebote dele mesmo, na minha visão, é muita falha, até mais do goleiro que rebateu por meio da área, era uma bola Pro difícil, é lado, claro, né? mas você vai poder falar mais do que eu. Dessa falha, eu particularmente acho uma falha muito grande. E é um Atlético que não vai ter um confronto brasileiro, mas vai ter um adversário muito difícil, que é o Estudiantes. Novamente faz o primeiro jogo dentro de casa. E aí tem que ficar muito atento, porque vai ser pedreiro. Eu vi os 2 jogos do Estudiantes Fortaleza. É um time muito chato, é um time que a torcida é muito chata, como todas as argentinas fazem muito barulho. O Bozelli saiu machucado ontem, não sei a gravidade da lesão, ele saiu no primeiro tempo, mas como o jogo é só no começo de agosto, ele deve estar de volta, tem que ficar muito atento também aqui do Atlético, mas é hora de comemorar, aproveitar. É claro, já tem um compromisso no final de semana, onde pode encostar de vez no Palmeiras, né, na liderança do campeonato, mas agora a vitória não, né, classificação merecida do Furacão, que segue 14 jogos de vencibilidade com o Luiz Felipe Scolari e o Felipão, Juninho. Lembrou bem. Tal do Luiz Felipe Scolari lá, que de vez em quando ele perde, de vez em quando ele ganha. O Atlético voltando a uma fase que nunca esteve, né? Na fase quartas, faz muito tempo, acho que 2005 foi a última vez que o Atlético chegou. Você explicou bem a importância do gol do Sim, Rômulo, 17 ele puxou anos. na frente. Oi? Sim, faz depois de 17 anos o Atlético Isso, voltou isso. aí. O Romulo que entrou durante o jogo e o Kelvin que entrou durante o jogo, os dois entraram durante o jogo. O cruzamento da direita era absolutamente previsível. O cara não vai bater em outro lugar, não vai jogar bola para a defesa, né? Vai jogar bola num lugar que está tratado. O Romulo puxou na frente, o primeiro gol que o garoto faz para o Atlético e Libertadores. Já fez gols no Brasileiro, já fez gols no ano passado. 20 anos, jovem, formado lá no Atlético. Puxou na frente. Eu acho que a surpresa foi o rebote do goleiro para o lado que estava jogada, que todo mundo imagina que um goleiro de alto nível vai rebater, dando sequência na bola, a bola veio cruzada, rebate para o outro lado, o goleiro ajudou e provavelmente os zagueiros não estavam espertos. E, Thiago, não esquece, todo atacante está esperto para rebote de goleiro, por isso que parabéns ao Romulo por ter feito 2 toques numa mesma jogada, muito legal. Vamos para Boca Juniors 0, Corinthians 0. Oi? Ele tabelou com o goleiro, né? Praticamente. É, Porque tá bem. cabeceia, rebate com tudo de primeira. Cabeceio, tudo de primeira aos 44 do segundo. O que o pessoal do Libertad estava imaginando? Que os caras estão perdendo de 1-0, vai fazer o quê? Vai jogar bola na área, vai jogar bola no principal atacante. O cara entrou no segundo tempo justamente para isso. Ótimo resultado para o Atlético Paranaense, que está de novo vivo numa competição internacional. Boca Juniors 0, Corinthians 0, 6-5 na cobrança de penalidade máxima. Eu acho que foi exatamente o que nós projetamos, né, Thiago? Dificuldade para o Corinthians, dificuldade para o Boca, que não conseguiu fazer um gol, tendo pênalti, inclusive, a favor. E o Corinthians, no meu entendimento, ele renasce para um outro momento na Libertadores. Thiago. Eu acho que o Corinthians ele tá muito bem na temporada. Eu falo não em nível jogado, né? Do Corinthians oscila, tem jogos que joga muito bem, tem jogos que joga muito mal, mas ele tá nas quartas de final da da Libertadores, ele tá encaminhado para as quartas da Copa do Brasil e ele tá em quarto a 3 pontos do líder no Brasileirão. Então mostra que, apesar de ser inconstante no nível técnico jogado, ele é constante nos resultados. E ele jogou, na minha opinião, claro, eu falo como corintiano, eu sofri o jogo inteiro, mas ele jogou do jeito que tinha que jogar, porque completamente desfalcado, sem a sua principal válvula de escape, que é o William, sem o Renato Augusto, que é o cara que mais segura a bola no meio de campo, o Duqueiroz voltando de lesão, então ele nem jogou o jogo inteiro. Aí você perde o João Vitor, que fez sua despedida, né? Porque ele foi pro Benfica, né? Ele disse que vai voltar, que quer voltar, mas provavelmente ele tá lá no Benfica. Aí entra o Gil, que também voltava de lesão. Aí você perde Mantuano, o único contra-ataque que ele tentou puxar. Então, na minha opinião, acaba sendo uma classificação histórica, não só por eliminar o Boca na Bomboneira,
mas por todo o contexto, né? Ter aquele negócio, foi covarde, não foi? Igual criticavam o Abel quando ele chegou, que ele parecia que era um treinador retranqueiro, que faz tudo parte da estratégia. Eu acho que o Vitor Pereira ele não foi covarde, eu acho que ele foi muito inteligente na estratégia, porque se ele tenta sair, não ia dar certo, o time do Boca estava completo, tem aquela atmosfera absurda que é criada na Bombonera. Então, acho que o primeiro tempo sofreu muito, né? Teve o pênalti perdido pelo Benedetto, ele perdeu um gol feito também, quase na pequena área, que se ele bate de chapa era gol, né? Porque o Cássio já tinha dado aquele canto, ele quis bater de peito, de voleio isolou também. No segundo tempo, não teve uma chance, claro, o Boca, né? Não teve uma chance. A mais perigosa foi o chute do Romero, né? Do Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, ídolo da história recente do Corinthians. Um chute por cima foi a mais clara. E aí, meus destaques, eles vão para o time do Corinthians falando, eles vão para o Fábio Santos, que sempre é seguro nesses jogos grandes, é impressionante a diferença que ele faz, e jogando como zagueiro, né, que não é uma situação onde ele está muito habituado. E aí, na minha opinião, um cara que eu fiquei preocupado quando entrou, que foi o Gil, porque ele entra no lugar do João Vitor, que tem como característica a velocidade, e estava perdendo todas já. Eu pensei, o Gil, que é pesado, vai ser engolido. Então, no primeiro lance, o Gil erra feio, né? Erra um bote ali no vídeo, e depois o Gil, impecável. Ele deve ter tido, depois disso, uns 10 duelos e ganhou todos na área, fora da área, pelo alto. Particularmente, eu falo o Gil, que em 2015 foi absurdo. Quando ele voltou ali, acho que foi em 2019, né, que ele voltou, ele também corrige muito a defesa do Corinthians, mas foi sendo uma das principais partidas do Gil camisa do Corinthians. E aí nos pênaltis, o Corinthians com batedores que não estão muito acostumados, né? Dos que batem ali sempre é o Fábio Santos e o Roger Guedes, certamente Juliano bateria, Renato bateria, William bateria, então bate muito garoto, então tem um pouco desse negócio de não ter tanta pressão, porque se perder não são cobradores, são garotos, e geralmente tem mais paciência com o pessoal da base, mas tem a pressão de não estar acostumado com esse tipo de situação, né? Por exemplo, os zagueiros do Boca bateram com uma excelência muito grande, tanto o Rojo quanto o Esquerdoso bateram muito bem. E aí você pegar o Boca, o vídeo que perde é ponta, bate muito mal. Foi igual a cobrança do Bruno Melo, meia altura, cruzado, telegrafou. Mas o Cássio cresceu demais, o Benedetto, não sei o que aconteceu. Foram 3 gols, né? Porque foi aquele de voleio e os 2 pênaltis. Foram 3 gols, né? Foi impressionante. Ele teve 3 chances de matar o Corinthians, não matou em nenhuma, né? E aí o Cássio cresce. E teve até um pouco de sorte, né? No pênalti do Gil. Ele falou depois num vídeo com o William que ele pegou na goiaba, né? Pegou meio de tornozelo. E o Rossi, que é um baita pegador de pênalti, acaba meio que falhando, né? Num pênalti, que é meio raro, mas a cobrança não foi bem feita. E aí era um sinal, e aí a Fiel comemorou demais e cresce. Você eliminar o Boca, cresce demais para enfrentar um Flamengo, que também cresce muito após golear o Tolima assim. Então é um confronto que tem muito para esperar. E o Corinthians, só o Pelé dos Santos tinha eliminado o Boca na Bombonera, né, na Libertadores. Apesar de alguns times já terem vencido lá, o próprio Palmeiras, o Botafogo de Ribeirão Preto já venceu lá no amistoso, né? Então a gente sabe o quanto é difícil jogar lá, então a classificação pesa demais no psicológico do Corinthians, que enfrenta o Flamengo agora no final de semana, que tem tudo para ser um grande jogo também. Parabéns para o Corinthians. E causou até a demissão do treinador do Boca, né, Júnior? Não sabia disso. Olha, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o Thiago, no meio da explicação dele, ele colocou a seguinte frase: o resultado histórico. Pode colocar esse resultado na história de todos os elementos do Corinthians que estavam nesse jogo que o Thiago analisou bem, e os torcedores, os caras vão contar para sempre o que eles viram, que era para perder e ganhou. Isso não é fácil, não. Nunca foi fácil. O Corinthians fez um segundo tempo absolutamente seguro, tomou um domínio no primeiro tempo incrível, só que no segundo tempo controlou o jogo, foi bater pênalti sem compromisso. Se o problema é dos caras, estão jogando em casa, eles que só perderam para o Pelé, agora vão perder para mim também. Foi isso que o Corinthians fez. Parabéns ao Corinthians, à comissão técnica, aos torcedores. Esses torcedores brasileiros que são desesperados por causa desses clubes que eles torcem, muito legal, parabéns ao Corinthians. O Palmeiras passou sem problema nenhum, né, Thiago? Teve dificuldade no começo do jogo, mas depois que encaixou no trilho, foi parar no 5, era para ser 12. 8-0 no agregado, e os 2 jogos
com dificuldade para chegar, e aí quando consegue chegar, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma facilidade absurda. O Abel cirúrgico, como sempre. Não tem nem muito o que falar do Palmeiras, porque é toda semana a mesma história. O time não joga mal, nunca joga mal o Palmeiras. Deve fazer muito tempo que o Palmeiras não faz um jogo ruim. Até contra o São Paulo, que perdeu a Copa do Brasil, criou algumas oportunidades. O Palmeiras dificilmente tem um jogo coletivo que não encaixa. Tem por jogo 4, 5 peças que se destacam individualmente por jogo. É quase meio time, né? Então não tem nem o que falar. Tem um goleiro que quase não trabalha, porque a defesa é muito boa, e quando trabalha, trabalha com excelência, né? Eu falo quase não trabalha, eu falo perto de outros, né? Do próprio goleiro do Flamengo e do Atlético, que são os principais times, que trabalham muito mais. E quando trabalha, não erra também, trabalha com excelência, passa uma segurança absurda. É favoritaço, vai enfrentar o Atlético, vai ser difícil, mas é favorito, não tem como falar que não é. Mas é diferente do que foi no ano passado, né? Agora o primeiro jogo é em Minas, e é onde o Atlético é mais forte, e é onde o Atlético, se vencer, a gente vai ter um pouco de noção disso, de como vai ser agora contra o Flamengo no Maracanã, para o Atlético que venceu no Mineirão. É um time que não costuma esperar, então é um confronto que vai ser muito bacana também. E é um Palmeiras que não sofre, bate recordes atrás de recordes na Libertadores. O Rony bateu recorde de Pelé e Zico, não sei se o pessoal conhece, são dois caras que não tem muita história no futebol, né? O Pelé e o Zico, quase ninguém conhece os dois, né? Só um pouquinho de história. O Rony faz um gol de bicicleta que ele estava tentando fazer uns 14 anos, né? A reação do estádio inteiro e dos jogadores é a mesma, que é de pôr a mão na cabeça, de não acreditar. O Rony é um cara que merece demais todo esse sucesso, porque é um cara que foi muito criticado, demorou para engrenar, né, com o Luxemburgo. Aí chega o Abel, ele não tem físico para fazer função de centroavante, porque ele é baixo, ele é fraco fisicamente perto dos zagueiros. O que sobra é velocidade, e o posicionamento dele são impecáveis. Então, não só o Palmeiras merece muito esse momento, como o Rony também é muito merecedor de tudo que ele está dando. Cala a boca de muita gente, inclusive a minha. Parabéns para o Palmeiras, que segue muito firme e forte em todas as competições, como, mais uma vez, né? Como vai ser sempre até o Abel sair, pelo menos, né? Porque para o Abel sair e chegar outro cara desse nível aí também, né? Porque dinheiro tem, olheiro tem, então o Palmeiras, como a gente disse no programa de transferência, é sempre cirúrgico em contratações e reposições. Então, muito forte mais uma vez a equipe do Allianz Parque, Juninho. Ah, sem dúvida. Palmeiras chegando de novo. Problema para o Atlético Mineiro. O Atlético sim que tem uma sequência complicada, que tem Flamengo pela frente e Palmeiras pela frente. Palmeiras venceu, não tem muito o que dizer. Só aguardar até onde o Palmeiras vai, porque pelo jeito vai chegar num lugar grande, quebrando todos os recordes, jogador, treinador, torcida. O cara foi em todas as viagens do Palmeiras, assistir todo o jogo do Palmeiras, nem que tá brigando por causa disso, que o que o Palmeiras joga e ganha é coisa de louco. E o Flamengo também, né? Esse 7-1. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Os caras, os palmeirenses... pagar para ver seu time ser eliminado, né? Uma coisa assim. É que eu tô te falando. É mais fácil torcer para o time que está ganhando, porque você gasta o dinheiro, mas você tem um resultado. Os palmeirenses, tanto fora quanto aqui na América do Sul, são presentes mesmo. O Palmeiras vive um momento excepcional como um clube do mundo. Não é só clube brasileiro, sul-americano, não. Sul-americano não, o Palmeiras está diferenciado. E o Flamengo fez um resultado, Thiago, voltando a falar desse 7-1. Esquece o jogo do Mineirão lá. 7-1 para nós aí. Nós ganhamos de 7-1, viu, Thiago? Porque eu estava torcendo para o Flamengo. Mas foi muito grande isso aí, Thiago. Coisa... Você é louco. Eu particularmente não queria enfrentar o Flamengo, não, né? Como corintiano. Tem aquela história do Tolima de 2011 também, então eu também não queria muito enfrentar o Tolima. Mas imaginava que o Flamengo ia passar já desde o começo. Achei que ia ser mais difícil, até pelo que foi o primeiro jogo. Mas aqui, igual o Flamengo também, como o Inter, o Atlético Goianiense, faz gol no comecinho, muda muito. E o meu destaque do Flamengo também não tem muito o que falar. É um time que vem crescendo de produção, vem conseguindo resultados. Sem dúvida nenhuma, foi a melhor atuação com o Dorival. Tinha ido muito bem contra o América, se eu não estou enganado também, mas enfim. O Cuiabá agora me fugiu, mas o Flamengo ele vence, convence, tem um time muito forte coletivamente, e o meu destaque é para a dupla Pedro e Gabigol, né? Porque muita gente fala que o Gabigol é marrento, que ele não gosta quando o Pedro joga, não gosta quando o Pedro entra.
E só o Flamengo tem a ganhar com os dois juntos, né? E a reação do Gabigol aos gols do Pedro, tem fotos dele se abraçando com muita, você vê muita sinceridade, muita vontade, muito feliz pelo que está acontecendo. Mostra que não tem nada o Gabriel, ele é marrento, sim. Às vezes ele faz mimimi, sim. Isso não dá para negar, isso é só você ver as imagens. Mas ele é um cara muito de grupo, desde que chegou ao Flamengo, ele mudou muito isso na característica como jogador e como atleta dele. E só o Flamengo tem a ganhar com isso. E falando um pouco do confronto contra o Corinthians, é um Corinthians que vai ter Yuri Alberto, né, certamente, como titular. Deve ter Balbuena, né, que está muito próximo de voltar para o Corinthians. Já até pediu a liberação na Rússia. E eu, particularmente, acho que fica uma dupla de zaga muito forte, Balbuena e Raul. E o Flamengo vai ter Vidal e Everton Cebolinha. Então, os times que já são muito bons, com Renato Augusto, Fagner, Cássio, William, Roger Guedes. Aí você pega Arrascaeta, Everton Ribeiro, Davi Luiz, Santos, Gabigol, Pedro, ainda vão ter esses reforços, então tem tudo para ser um confronto espetacular, não só pelo... Esse confronto, a gente vai falar mais na época do jogo, mas vai ter confronto de torcida, né? Que são as duas principais da América, do Brasil, né? Mas da América entre as principais também, é claro, do mundo. Vai ter o confronto de ser o Maracanã, que é um estádio histórico, e a Arena Corinthians, que é um estádio dos mais modernos, né? Que também vai ser um estádio histórico mais para frente, certamente. Tem o confronto das duas equipes, que são espetaculares, né? Falando dos jogadores, né? O peso dos jogadores, atletas que já disputaram Copas do Mundo e tudo mais, e que vão disputar ainda, né? Então é um confronto certamente, talvez o maior entre Corinthians e Flamengo dos últimos anos, até maior do que a semifinal da Copa do Brasil de 2018, que o Corinthians classificou com o gol do Pedrinho. Pode esperar um confronto. Eu acho o Flamengo um pouco favorito por decidir em casa, apesar de, como corintiano, nesse confronto eu preferi jogar o primeiro jogo em Itaquera. E o Flamengo é um time um pouco melhor e mais encaixado, entrosado, talvez. Mas eu acho que dificilmente vai ter uma vitória com placar elástico para qualquer lado. Eu vejo muita possibilidade até de pênaltis, possibilidade de vitórias de 2-1, 1-0, no máximo 3-1. Eu vejo um confronto muito parelho e equilibrado, Juninho. Eu só queria, corroborando com tudo que você trouxe mais uma vez com muita excelência, não só por ser corintiano, mas por gostar de futebol e ter um domínio de tudo que fala, elogio ao treinador Dorival Júnior. Ele está, acho que há um mês, no máximo 45 dias, e ele conseguiu extrair um movimento coletivo que no Flamengo parecia que tinha se perdido. O Flamengo parecia um monte de ilhas isoladas e se juntou, criou um território junto, e o Flamengo, parabéns ao Dorival Júnior, evidentemente aos jogadores que lá jogaram. Flamengo vai, como você disse, Flamengo e Corinthians e Flamengo na fase quarta de final. E o último jogo deu aquilo que nós imaginávamos, mas eu acho que foi maior do que eu pensava, viu, Thiago? 3-0 para mim ficou grande demais. Estudiante Fortaleza. Só falando um pouquinho do Dorival, ele resgatou o ânimo, né, parece, dos jogadores do Flamengo para jogar futebol do jeito que eles estão habituados pela qualidade. E nesse jogo aí, Estudiantes Fortaleza, o gol no começo pesa muito também. A Fortaleza começou tentando sair para o jogo, né? Estava até chegando ali no campo de ataque. Aí toma um gol, né? Uma cabeçada muito precisa do Castro, o jogador que fez outro gol também. Mas o que mais pesou para mim foi a expulsão do Pikachu. Daqui não tem como defender, ele foi muito infantil no lance. Sim. Um lance que o Bozelli estava de costas na lateral. Já é uma falta boba, tanto que sai o gol, depois é anulado, mas sai o gol porque é uma falta das melhores para cruzar na área. Já tinha tomado um gol de cabeça, então é perigoso fazer essa falta, é bobo, o cara tá de costas na lateral, uma salada desnecessária, que pode ser os últimos momentos dele, né, como jogador do Fortaleza. Ele tem proposta do Japão, é o time do Zé Ricardo, se eu não estiver enganado, né, esse treinador de Flamengo e Vasco, mas pesa demais. Eu acho que tem dois lados da classificação. Eu acho que tem um certo... agora já foi, tem um certo... Talvez até eu até concordo um pouco, um alívio, porque você está num momento delicadíssimo no Brasileirão, onde você não está podendo ficar poupando, então gera um pouco de... É claro, fica muito triste, dói demais, então, mas gera um pouco de alívio de você poder focar só no que é mais crucial, que é a permanência. E o Fortaleza, ele está
vivíssimo e gigante, né, na Copa do Brasil, venceu o seu rival por 2-0, o Ceará no primeiro jogo. Então ele continua em uma das Copas, na que mais dá dinheiro, inclusive, e agora ele vai poder focar mais só no Brasileirão, né? Nessa rodada nem tanto, né, porque tem já no meio de semana, mas não vai poupar, ele vai pegar o líder Palmeiras, mas joga em casa, e eu particularmente acho que vai ser um jogo muito difícil para o Palmeiras esse, mesmo contra o Lanterna, lá no Castelão. Eu acho que vai ter um público bom, porque agora a torcida vai abraçar a Fortaleza. Não foi um vexame, apesar de ser sido 3-0, então não tem por que ficar cobrando. E o Fortaleza vai ter que ir para cima do Palmeiras, então pode ser um jogo muito interessante de se ver também. E só um adendo que eu quero fazer na colocação, que apesar de ter perdido por 3-0, eu acho histórica a campanha do Fortaleza. É um time que pega um grupo complicadíssimo, que perde os 2 primeiros jogos, que busca classificação fora de casa, no mesmo estádio onde o Inter perdeu por 2-0, por exemplo. Então, e é a primeira participação do time, né? Então eu acho que fica muito marcante. Apesar de tudo, é um momento histórico que o Fortaleza está vivendo. E eu acho que tem tudo para... É muito difícil, né? Porque tem alguns pontos lá, mas eu acho que tem condições sim de sair dessa situação. E é aquele negócio, né? O time no Brasileirão, quando sai da zona de rebaixamento, ele está a 2 colocações de ir para a Sul-Americana, né? Então, claro, tem que focar em escapar do Z4, mas tem condições de terminar muito bem a temporada do Leão, Júnior. Exatamente. Em algum momento desse brasileiro tem que ganhar 3 partidas seguidas, fazer 9 pontos, dá a impressão que são 10 pontos e sair do sufoco. Você analisou muito bem, o Fortaleza tinha poucas chances e não passou. O Vinícius traz para nós o cruzamento, próximo cruzamento, olha lá. Atlético Paranaense Estudiantes, sem dúvida um jogão, sem favoritismo. Nossa, me parece que é tudo sem favorito, né, Thiago? Dá uma passada rápida aí nesses 4 jogos. Atlético e Estudiantes é muito equilibrado, é muito disputado, os 2 times muito fortes em casa e com posturas muito diferentes fora de casa. Talvez, na minha opinião, talvez seja o mais equilibrado, o Atlético e Estudiantes. É o que, na minha opinião, tem menos diferença de força de elenco, porque o time do Estudiantes não tem peças conhecidas, né? Muito pouco, mas é muito encaixado. Palmeiras e Atlético é equilibrado, não tem como falar que não é equilibrado, apesar do Palmeiras ser favorito, ter mais time, tá no melhor momento. A gente tá falando do Atlético Mineiro, né? É um time muito forte, com uma massa absurda quando joga no Mineirão, então é equilibrado também, não tem muito o que falar. Se alguém acha que vai ser fácil ou que não é equilibrado, desculpa, mas tá louco, porque é um confronto muito pesado. Flamengo e Corinthians também, apesar de eu falar que o Flamengo é um pouco favorito, eu vejo um confronto parelho e equilibrado. Né? Esse eu já falei um pouco mais, então só vou falar isso. E Tadieres e Vélez, que é o único que não tem um time brasileiro. Eu vi pouco do Tadieres até aqui. O Vélez fez uma partidaça na ida contra o River e soube sofrer contra o River na volta. Então eu vejo o Vélez um pouco favorito. E se passar Vélez, sendo o Flamengo ou Corinthians, também não vai ter vida fácil numa eventual semifinal, não. Então, Libertadores, muito provavelmente, eu diria, pela força dos times, um campeão brasileiro. Mas a gente tem Estudiantes, a gente tem Vélez e Tadieres, tem que respeitar, é claro. Mas é um caminho muito... dá sinal muito verde de que teremos pelo menos um brasileiro na final, né? Quer dizer, isso já é quase um fato, né? Certo. Desse lado esquerdo da tabela aqui, do lado esquerdo da tabela vai ser um brasileiro. É muito difícil o Estudiantes não passar por tanta os 2 brasileiros na sequência, mas... não, isso pode acontecer. É a primeira vez, como você disse agora na parte inicial do programa, dois países somente entre os 8 classificados, 3 argentinos e 5 brasileiros. Nos argentinos não temos os gigantes, nem River, nem Boca, que é também surpresa, e eu não vejo dúvida. A gente dizer com segurança é até meio pretensioso, mas eu não vejo que vai escapar do Brasil nessa... Talvez até tiver a oportunidade de 2 brasileiros na final de novo. Era isso que a gente queria trazer para vocês, amigo. A Copa Libertadores de América, com destaque grande, a Sul-Americana com uns destaques de passagem. E agora, para finalizar o nosso programa, porque a gente começa a falar, eu vou olhar o relógio, tem quase 50 minutos, vamos acelerar tudo que nós temos, Thiago. O Vinícius vai trazer o Campeonato Brasileiro, olha aí. Nós vamos ter, você vai dizer para mim um jogo de destaque, Thiago. Bragantino, Avaí, Fluminense, Ceará, Goiás e Atlético Paranaense,
Coritiba e Juventude. Olha só, tem jogo, não tem clássico. Opa, Corinthians e Flamengo já de novo, né? O Química Arena. Esse jogo aí, eu fiz um passe nesse jogo que o Corinthians ganhou de 4-1 do Flamengo em 81. Eu vou falar para você, parecia que eu era o meia-direita, mas tudo bem. Atlético Mineiro e São Paulo, Santos e Atlético Goianiense, Fortaleza, Palmeiras, Cuiabá, Botafogo e na segunda-feira Internacional e América. 2, 3 destaques, Thiago? O que você disse? Tem muito jogo importante para a classificação, mas eu vou dar uma roubadinha e fazer 4 destaques, né? Que vai ser Fortaleza e Palmeiras, como eu disse. É um jogo que pode mudar a vida do Fortaleza, pode girar a chavinha. Atlético Mineiro e São Paulo, é claro que merece um destaque. Não sei quem vai poupar e quem não vai, tem isso também, né? Porque tem Copa do Brasil. Mas é um jogo que merece destaque. Corinthians e Flamengo é o clássico das multidões. Mas meu principal destaque vai para Fluminense e Ceará pelo Fred, né? Que eu ainda não sei se vai começar jogando ou não, mas certamente vai entrar. E a despedida dele, não sei se é só do Maracanã ou se é do Fluminense mesmo. Mas acredito que se tudo encaminhar bem, se ele entrar, fizer gol, o time vencer, mesmo se ele estiver pensando em fazer mais alguns jogos, esse deve ser o último mesmo. E merece o destaque, sim, como principal jogo. Não o principal jogo, mas o principal destaque para mim, para o Fred, né, que merece demais, um cara que fez história no Brasileirão. Não só, né, mas falando de Brasileirão, ele está entre os principais nomes do campeonato, da história do campeonato, sem dúvida nenhuma, Juninho. Se fizer o gol 200, então, hein? Pelo amor de Deus. É isso aí que a gente queria trazer, uma rodada. Quando nós falamos de destaque, né, Thiago, é até petulante, porque são tantos jogos, são tantos times fortes, que a gente fica na dúvida de escolher esse ou aquele. O Vinícius, traz para nós a classificação rapidamente do Campeonato Brasileiro, como estamos, né? O Palmeiras continua lá em cima, Atlético Paranaense num lugar muito rapidamente conquistado, porque estava ruim, estava mal, ganhou tudo, acho que 14 partidas sem perder, Atlético Mineiro lá em cima. O Corinthians, você fez uma avaliação legal do Corinthians, Thiago. O Corinthians, um pouquinho em cada competição, ele está andando. E nessa aí ele está em quarto lugar, muito legal, poucas derrotas, né? E muito legal a condição do Corinthians. O Internacional voltou a ser grande, Fluminense vivendo esse momento especial do Fred, o São Paulo também vivendo um momento especial, o Flamengo voltando a ser forte, Botafogo médio, Santos médio, que o Santos tem um momento muito complicado. E na segunda parte da tabela, Thiago, o Avaí, esse jogo Bragantino e Avaí vai ser interessante. É o primeiro jogo da rodada. Olha só, os dois times com 18 pontos, hein? Se não me engano, é em Bragança Paulista. Coritiba ali, América, todo mundo com 18 pontos. Olha, o primeiro que está no rebaixamento tem 17, então todo mundo está com Goiás e Cuiabá com 16 e 17, Thiago. Vai ter mudança na linha de rebaixamento. Perfeito? Podemos fechar? Podemos. A única coisa que não está equilibrada na tabela, porque está equilibrado embaixo, no meio e lá em cima. Sim. É o saldo de gols do Palmeiras, que é muito superior ao segundo time com mais saldo. A única coisa que está desequilibrada é o saldo de gols. Porque de resto, e eu acho que vai ser assim até o final. Vai ter momento que vai ser o Galo, vai ter momento que vai ser o Corinthians, pode ser o Inter, o Atlético Paranaense, o Flamengo crescendo, o próprio São Paulo, por que não? Então, certamente, vai ser um campeonato muito equilibrado, dos mais equilibrados dos últimos tempos, sem dúvida nenhuma, Júnior. Tiago, muito obrigado por ilustrar muito o nosso programa aqui. Fizemos um programa um pouco mais comprido, mas falar de 3 competições para ser sucinto, que nem o professor Murilo falar, tem que ser sucinto. Meu amigo, não dá para ser sucinto, porque futebol é muito aberto. Obrigado, Tiago. Bom fim de semana. E na segunda-feira nós voltamos. Não me abandona, por favor, hein? Opa, Juninho, valeu aí mais uma vez. Segunda-feira estamos de volta. E se já é difícil falar de 3 torneios, mas ainda jogar 3 torneios ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Mas, enfim, vai ter muita coisa para falar também na segunda-feira, pós-brasileiro e pré-Copa do Brasil, Juninho. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui, que nos acompanham no Juninho Fonseca de Olho no Lance, no Passando a Limpo. Hoje passamos a limpos com muitos detalhes, tentando ser rápido, mas é impossível ser rápido. Mas nós trouxemos todas as informações, um fim de semana com muitos jogos. Qualquer jogo é importante no Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, da Série C e da Série D. Imagina se nós fôssemos falar desses campeonatos também. Quero agradecer ao Vinícius Falquete mais uma vez pela colaboração e agradecer a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, me acompanha no YouTube, no Facebook, no Tá Na Hora do Esporte, todos os dias, de segunda a sexta, da meio-dia às 11 horas, no
no YouTube. Quando os caras não cortam a gente no YouTube, faz umas coisas lá. E, meu amigo, tenha um ótimo fim de semana. Aproveite para curtir sua família. Nós estamos indo embora, muito agradecidos pela presença de vocês aqui conosco. E na segunda-feira a gente volta. Um grande abraço, um ótimo fim de semana. Tchau.